Fala pessoal, estamos aqui com a série A7 Entrevista, os desafios do empreendedor. Hoje eu estou aqui com o Eduardo, ele é neuropsicanalista, escritor e faixa preta de jiu-jitsu, então compartilhamos da mesma paixão pelo esporte. Eu sou só um praticante, porque jiu-jitsu ou tu é praticante ou tu é faixa preta. Então eu estou aqui com o Eduardo. Eduardo, prazer ter aqui, obrigado pelo teu tempo. Antes de a gente começar a entrevista, conta um pouco da tua história, como tu chegou até aqui. André, falando um pouquinho da minha história, nasci numa família tradicional de Florianópolis, né? Cresci num bairro comum, lá no Estreito, e estudei escola pública. Tive assim, uma jornada, vamos dizer, bem normal em relação aí à vida social. Desde cedo trabalho, e eu sou formado em administração de empresas, e dentro da faculdade de administração comecei a criar um olhar profundo sobre as questões relacionadas ao que mexe com a mente, ou seja, o marketing. Então comecei a me apaixonar pelo marketing, fiz especialização em propaganda e marketing, e aí aprofundei ainda mais essa minha paixão, mas atuei como em várias funções do marketing ao longo de quase toda a minha jornada. Paralelo a isso, eu sou apaixonado por fotografia, então eu fiz especializações em fotografia, curso de fotografia, cheguei a dar aula de fotografia, e isso tudo veio moldando esse meu olhar para a sociedade, olhar para o ser humano, sabe? Aquela construção. Então, trabalhei muito tempo paralelo com marketing e fotografia. E, paralelo também a isso tudo, eu sempre estudei artigos sobre saúde mental, neurociência, e essas nuances que transformam as relações humanas. Então, criei uma paixão e criei uma curiosidade assim, muito profunda sobre estudar a mente humana. Então, a minha trajetória ela vem, claro, de uma parte mais mercadológica, olhando ali para o mercado, tentando me entender como profissional também. E depois de muito tempo, eu descobri a minha vocação, que era trabalhar com a mente humana. Caramba. E aí resultou até a chegar no livro aqui, que é uma pergunta que eu quero fazer assim, como que é escrever um livro? Como que teve a ideia? Como que tu constituiu isso? Sempre gostei de escrever, né? Venho de uma família de artistas, de músicos, de escritores. Trouxe isso comigo, essa vontade de escrever. Então, desde cedo eu escrevo pensamentos, escrevia pequenas músicas. E aí veio a ideia de fazer essa observação dessa grande virada da relação do ser humano com a tecnologia. Comecei a observar mesmo os comportamentos. Então comecei a fazer anotações, ler outros livros relacionados à neurociência e comportamento, a nossa relação com a tecnologia, e comecei a perceber algo muito grave. Talvez a gente não tenha ainda, não esteja sentindo ainda os efeitos mesmo da nossa relação com o mau uso da tecnologia. E aí eu resolvi escrever esse livro, Mentes Artificiais, onde, por observação, em qualquer lugar que a gente vai hoje, tu vai ver as pessoas com o celular na mão, né? Seja numa roda de conversa, já vi em cinema também, não é? Numa praça de alimentação. Parece que virou estranho não estar com o celular na mão. Isso, aí em pouquíssimo tempo é essa sensação. Se eu não tenho esse aparelho na mão, eu não pertenço a algo ou alguma coisa. Então, foi daí que veio a ideia de escrever. Levei aproximadamente 1 ano e meio entre pesquisas e organizar o tempo para sentar e escrever, de fato. Escrever algo coeso e também mais palatável para o público que eu gostaria que lesse. Entendi. Esse livro, tu pretende com ele atingir pais de crianças, para as crianças já evitarem um pouco de tela, ou ele é só para adultos? Qual que é o teu objetivo real com esse livro? O meu objetivo inicial, vou contar um pouco da ideia, né, que ela se transformou, foi a ideia de escrever um conteúdo para profissionais, psicólogos, neuropsicopedagogos, pessoas que lidam diretamente com crianças e adolescentes. Que se criou um certo mito de que só crianças e adolescentes estão ali naquele ritmo, né? Óbvio que é mais expressivo, criança com o celular na mão, tá no restaurante, a família lá, a criança está no celular na mão. Mas não, isso é geral.
atinge a sociedade como um todo. Crianças, adolescentes, adultos, idosos. Então, fazendo essa observação, eu entendi que esse livro ele se expandiu, o público dele se expandiu. No ano passado eu vendi um bloco de livros para uma família e a família pediu um workshop online, Legal. Uma família de São Paulo, para eu falar sobre o livro. Então a pessoa que comprou o livro disse, meus netos também estão bem imersos nisso, eu gostaria de falar isso para minha família. Então ela me contratou para fazer uma palestra para falar sobre isso. Então eu vi que esse público expandiu, ou seja, para as famílias, para os pais que têm essa preocupação e para profissionais também. Entendi. O link do livro do Edu, Mentes Artificiais, vai ficar aqui na descrição do vídeo. Tem na Amazon para vender. O Edu também é sócio do Treinamente, então tem tudo a ver com o livro dele. Edu, falando um pouco agora de negócio, qual foi o maior risco que tu tomou e por que tu decidiu arriscar? Eu fiz uma mudança de carreira. Então, uma mudança de carreira, principalmente na idade que eu resolvi fazer, ela é desafiadora. Depois dos 40, então, assim, eu mudei aquela ideia, assim, agora eu sou um profissional de marketing que atuo com gestão e administração e vou mudar. Porque é algo que eu já tinha construído dentro de mim. A questão de atender pessoas, de ajudar pessoas lá na questão da saúde mental. Então, o maior risco que eu tomei foi não seguir a cartilha tradicional de psicoterapeutas, que é o quê? Eu vou estudar uma linha e vou te atender dentro daquela linha freudiana, lacaniana, então tem diversas. E eu resolvi personalizar isso. Eu resolvi entender que tu traz a demanda e eu preciso, como profissional, saber a ferramenta que eu vou utilizar. Não te enquadrar meu paciente dentro de determinada linha. Que no meu entendimento isso acaba limitando a terapia. Então, claro, eu uso muito mais tempo para estudar, para entender que o que está vindo ali eu posso utilizar várias ferramentas e eu te dou uma possibilidade maior de compreensão, de autoconhecimento e, como a gente fala na psicoterapia, da cura. Entendi. E aí, depois dessa mudança de carreira, quando tu mudou a tua carreira, assim, o que tu pretendia ali? Assim, trabalho com marketing, fotografia, agora eu quero ir para psicologia, quero atingir pessoas, quero melhorar pessoas. Como que foi isso, assim, em termos de negócio? Tu resolveu já direto abrir uma empresa? Tu primeiro começou atendendo para depois, nesse meio do caminho, saber o que tu ia fazer? Como que foi essa história aí? Então, vamos dizer que essa tem uma parte inicial mais emocional, que foi onde eu precisei ponderar todo esse conhecimento, essa jornada que eu tenho até aqui. Eu não vou jogar fora tudo isso. Então, eu entendi que tudo que eu fiz até aquele momento foi uma preparação para a minha vocação, pelo que eu entendo como vocação nesse momento, que é, vamos dizer, o meu momento de maior realização profissional. É onde eu estou me sentindo mais confortável como profissional na minha vida, nesse momento, atendendo pessoas. Então, eu uni toda a experiência com fotografia, e que me traz o quê? Aquele olhar orgânico, a percepção, o detalhe atrás de um olhar, de uma expressão, de um silêncio, ou de uma fala. E também toda a questão do marketing, traz a questão da influência, influenciar mercados, influenciar consumidores. Consegui unir tudo isso como ferramenta e como propulsor também para dizer, não, agora eu consigo, agora eu posso mudar de carreira. Dessa passagem que tu falou assim, agora eu consigo, agora eu posso mudar de carreira, é uma frase que me chamou a atenção. Depois que tu teve essa decisão, posso mudar de carreira agora, como que tu fez para conseguir os primeiros pacientes? Como que tu agiu assim para isso? Primeiro me coloquei nas formações, todas as formações necessárias para iniciar. No meio dessas formações já fui fazendo networking, fui estabelecendo contatos, fui dizendo, daqui para frente vou fazer isso. E foi muito surpreendente que pessoas que me conheciam já falaram assim, mas como é que tu demorou tanto tempo para fazer isso? Porque tu sempre foi um amigo que estava lá à disposição para ouvir, para dar conselho, e isso era natural, meu. A pessoa que foi minha terapeuta, inclusive que me inspirou a entrar nesse caminho, ela dizia, você precisa ganhar dinheiro com o que tu faz na tua vida, porque normalmente tu é o terapeuta das relações, tu é o terapeuta das amizades,
Então, tu pode te enquadrar como profissional aí. Isso me inspirou muito a me entender também, que eu poderia colocar isso dentro da caixinha profissional e me oferecer como profissional nessa área. Entendi, é interessante falar, né? Porque a terapia, essa abordagem que tu falou, assim, eu pego o paciente e procuro encaixar nas ferramentas que eu tenho, porque geralmente quando a gente pensa em terapia, a gente vai lá, um profissional trabalha com TCC, outro profissional trabalha com Gestalt, outro é psicanalista, e sempre procuram enquadrar dentro da caixa que a pessoa sabe, né? Muito interessante o fato de a pessoa chegou, eu tenho que me enquadrar aonde melhor ela será tratada. Isso é muito interessante, eu gostei muito dessa abordagem. Me diz uma coisa, depois que tu fez toda essa transição de carreira, as inspirações da psicóloga, a percepção com a fotografia, qual foi o maior desafio que tu superou para fazer isso? O maior desafio foi... o primeiro grande desafio foi tomar a decisão na idade que eu estava. Uhum. Então, ponderar as questões sociais, julgamentos e, claro, sempre respeitando assim, a opinião das pessoas, mas eu fui muito pela minha intuição, sabe? Pela minha intuição e fazendo uma revisão na minha história. Uhum. Fiz essa revisão na minha história, assim, realmente eu gosto disso. Na verdade, eu sempre fiz isso e não sabia que estava fazendo isso. Olhar para a saúde mental, olhar para as questões onde eu conseguia verificar que a outra pessoa estava distorcendo algumas coisas ou tendo problemas nas relações, problemas lá no ambiente de trabalho, principalmente. Então, eu tinha esse olhar, mas eu talvez não soubesse, ou ele estava lá de forma inconsciente, onde enquadrar ele de fato. Então, isso me ajudou a entender. É um desafio, mas é também um combustível para seguir. A tua profissão, então, a tua transição de carreira foi o teu maior desafio, assim, de como tu ia pegar o teu olhar, transformar o teu olhar em técnica e depois transformar isso num negócio. É uma jornada diferente, né? Porque se pensa assim com a idade, eu achei interessante falar assim, mesmo com o teu conhecimento, tu pensou o que as pessoas te julgar. E às vezes a gente, pessoa que não tem esse conhecimento, pensa isso e acha que tá sendo fraco por pensar o que as pessoas vão julgar e tal. Então, até os profissionais têm isso, né? É muito interessante essa tua abertura para dizer assim, não, eu sou profissional, eu sei o que fazer quando a pessoa me chega com esse problema, mas eu posso também ter esse problema. Porque às vezes a gente acha que o psicólogo tem a mente inabalável, né? Pro leigo, a gente pensa, o psicólogo tem a mente inabalável, ele não pode ter uma depressão, ele não pode ter nenhum problema, porque ele sabe tratar. Quando, na verdade, não é isso, né? Vocês entendem muito de tratar os outros e, às vezes, precisam que outros tratem vocês, né? Com certeza. Inclusive, nas formações, é indicado todo terapeuta faça terapia. Uhum. A gente precisa colocar para fora. Temos nossos problemas pessoais, e muitas vezes eu, como ser humano, eu recebo um caso eventualmente mais pesado ou que se conecta com talvez a minha história e aquilo me toca de alguma maneira. Então eu preciso entender essa limitação que eu tenho. Não, daqui para frente eu preciso colocar para fora, trocar uma ideia com outro profissional para elaborar isso e poder fornecer melhor, né? Uma outra coisa também que ligada nessa questão assim de eu não enquadrar somente numa linha, é que mudou muito a percepção sobre saúde mental, né? A busca hoje, apesar de ainda não ser como deveria, mas ela já é muito diferente de antes, né? Algum tempo atrás, quem procurasse um profissional de saúde mental era taxado de maluco. É louco, não sou louco para procurar, ou se alguém indicasse, vai tu. Então, hoje mudou esse cenário. Profusão de pessoas que estão buscando com diversas demandas também me fez olhar dessa forma, mudar essa forma de pensar no sentido, não posso atender dentro de uma linha só, porque olha a quantidade de demandas que tem ali. Entendi. Então, eu preciso acolher esse pessoal que está me procurando. Bem interessante. Você falou ali a questão de colocar para fora. Como que o jiu-jitsu ajuda a colocar as emoções para fora? O jiu-jitsu ele é um referencial, uma analogia muito perfeita da vida lá fora. Então, principalmente lá, quem gosta da arte, sabe que nos primeiros dias de treino, a ideia é assim, mas eu estou tomando pressão o tempo inteiro aqui. Sentindo dores que eu nunca senti. Dores que eu nunca senti, músculos que eu não sabia que tinha. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E quando tu passa essa barreira, e ela tem um tempo bem curto, tu passa a entender que tu tem potências que tu antes não imaginava que tinha.
Por isso que o jiu-jitsu traz autoconfiança, né? Traz aquela sensação de segurança, né? no dia a dia. Então, e as pessoas que fazem, quando estão relatando sobre isso, perto de pessoas que não fazem, parece que estão falando algo assim irreal. Mas é muito interessante perceber, inclusive tem pacientes meus que eu indico o jiu-jitsu, fazem até hoje. Então, quando tu tá lá naquele momento, lá levando uma pressão de um graduado, a analogia disso é o quê? A vida faz a mesma coisa conosco. Quando eu tô, talvez lá no meio de uma relação mais complicada, nas esferas ali do trabalho, ou em casa, né, com familiares, a analogia é que eu tô tomando aquela pressão, né, mas eu tô vivo. Eu preciso sair daquilo de alguma forma. E o jiu-jitsu traz a ideia do quê? Não é só com força que tu sai da pressão. Né? É com estratégia, é com jeito, é com uma respiração correta, é fugir daquela situação para tu enxergá-la de outro prisma, com outro olhar, com outro ângulo. É a analogia muito forte que o jiu-jitsu traz, né? E é um ensinamento muito bom para a vida. Quando a gente consegue absorver essa filosofia, eu acredito que a gente tem uma visão um pouquinho mais refinada e evoluída sobre quem sou eu aqui na esfera que eu transito, né? No meu campo profissional, familiar. Quando eu te conheci, quando eu te vi a primeira vez, eu acho que ele treina. Ele tem essa postura aí, ele fala muito tranquilo, pra mim ele tem uma cara que treina. Até não sabia, tu já treinou com pessoas lá da minha academia, né? Da academia que eu treino, e eu achei interessantíssimo essa questão de tu indicar para os pacientes. Né? Porque, falando do meu exemplo, eu tenho duas coisas que são minha válvula de escape, o jiu-jitsu e a minha terapia. Isso que tu tá falando, ele parece que foi para mim, porque são coisas que eu faço e eu achei muito interessante essa analogia de, tem que sentir, tem que sair, tem que arrumar um espaço, tem que respirar um pouquinho mais. Às vezes aquela pressão que tu tá tomando não é uma pressão que vai te fazer desistir. Até em questões de vida, né? Tipo, teu negócio, quando tu fez a transição de carreira, a pressão que veio é uma pressão que se tu tira o pescoço um pouquinho pro lado, se ajeita um pouquinho, respira um pouquinho, ela passa, né? Eu achei muito interessante essa analogia, que é uma analogia que eu levo também. Então, essa entrevista também está servindo para mim como uma sessão de terapia, porque eu olho para isso, né? Eu olho para essa coisa e eu tento que as pessoas ao meu lado também olhem para isso. Não nem fazendo jiu-jitsu, né? Porque não é para todo mundo. Vamos dizer que o jiu-jitsu é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o jiu-jitsu, porque é difícil. É difícil, mas essas analogias que tu fez eu achei perfeitas com o que eu entendo também de jiu-jitsu. Fico feliz em ver que um profissional entende dessa mesma forma, porque era uma coisa que eu comecei a entender meio que só por mim mesmo, não perguntando, né? Assim, mas isso aqui faz sentido com isso, faz sentido com aquilo, muito legal tu também indicar. E olhando para trás, Edu, qual foi o erro que tu cometeu no negócio? O erro maior, talvez, o maior erro foi não ter começado antes. Foi não ter começado antes, porque eu já sentia o ímpeto de auxiliar, de sentar na frente de uma pessoa e eu tinha certeza que eu conseguiria ajudar de alguma forma. Fiz isso algumas vezes na profissão que eu estava naquele momento, como fotógrafo e também profissional de marketing, mas eu sentia que queria mais. E se for falar, vamos dizer, de um erro técnico, foi a questão de fiz toda a transição, fiz as minhas formações, mas talvez a emoção de estar vivendo aquele momento, eu não sincronizei com a minha divulgação. Então, comecei a fazer isso em seguida, foi funcionando, mas eu poderia ter feito um pouquinho antes, criar uma estratégia de marketing um pouquinho mais profunda sobre aquilo, embora eu atuei como profissional de marketing, acabei me emocionando com a minha virada. Então, eu considero também que era o meu momento, eu precisava daquilo, né? Eu precisava me sentir. Entendi. Que até então parecia que estava tudo meio no automático, mas quando eu me senti como profissional, eu agora eu consigo fazer o meu propósito aqui, realizar o meu propósito, que é ajudar as pessoas. E essa coisa que tu falou ali no começo, eu acho que eu deveria ter começado antes. Eu vejo isso como trabalhando em consultoria e tal, eu vejo muitas pessoas relatando essa situação, eu devia ter começado antes, O que tu acredita, assim, pela tua experiência na psicologia, por que as pessoas têm vamos dizer que um arrependimento de não ter começado antes, e o que nessa tua experiência, o que
que as pessoas geralmente travam? Onde que elas geralmente travam? É nesse julgamento, é nesse medo de julgamento da sociedade? Ou é no medo de não fazer e não dar certo e ter que voltar para o lugar que estava? O que na tua experiência, assim, alguns exemplos que tu possa dar pra gente? Assim, a gente vive numa sociedade muito julgadora. A gente vem de uma criação no sentido mais limitado. Nossos pais, com aquelas crenças, né, da escassez anterior, que não tinham tantos recursos quanto nós temos hoje, eles acabavam nos limitando no sentido de que tem que crescer, estudar, pega um emprego de carteirinha assinadinha, né, e aí tá tudo certo. Então, obviamente que naquela época também tinham pessoas disruptivas que, né, mudaram esse cenário e nos serviram de exemplo. Então, essa ideia de que assim, deveria ter começado antes, tem duas frentes aí. Uma delas é a fantasia de que eu estaria preparado antes, e como é bom agora, eu deveria ter começado antes. E talvez começou no momento que era para ter começado. E a outra é assim, eu deveria ter feito outras coisas antes, deveria ter me preparado melhor. E é um certo arrependimento também, mas ao mesmo tempo eu não fui treinado para aquilo, né? A minha criação não me treinou para aquilo, né? Meus pais talvez dentro de uma ideia de segurança, olha, melhor por esse caminho aqui. E palavra de pai e mãe é ordem, e mesmo que inconsciente é ordem. Então a gente acaba seguindo aquilo. Depois a gente começa a entender que eles estavam dentro da limitação deles, né? Me protegendo de alguma forma. Proteção, né? E aí eu consigo entender que eu poderia mais, posso me desenvolver mais. Mas o legal é que a gente está aqui, e o que a gente pode fazer é hoje. Não pode fazer ontem, não vai poder fazer amanhã, né? Eu posso fazer o que eu tenho agora nas mãos, né? Então, eu me conecto muito com a ideia de que toda mudança precisa ser bem-vinda, sabe? Porque ela vem, de alguma forma ela vem. Então, eu preciso lidar com ela. E que eu saiba lidar, então, de uma forma mais serena. Legal. Essa questão da proteção é muito... Tu foi falando de proteção, eu recordei da minha mãe, porque era exatamente isso que acontecia na minha casa, né? Meu filho estuda para fazer um concurso, daí tu vai ter uma estabilidade, enquanto tudo que eles tiveram na vida foi através de uma empresa, né? Que ela e meu pai fizeram e tal, e cresceram. Só que essa questão da proteção, eu assim, pô, cara, é engraçado, né? A gente pensa que não, é a minha mãe que pensou assim, e tem muita gente que pensa diferente. Como tu vê essa questão da proteção hoje em dia, para misturar um pouco os temas, tanto a proteção quanto a questão das telas do teu livro, tu acredita que os pais estão protegendo mais os filhos da tela, ou eles estão liberando mais? Já teve uma época que liberaram muito, mas agora viram que não foi aquele caminho, não foi o correto e estão restringindo. O que tu vê dessa questão da proteção dos pais hoje, frente às crianças ou os filhos até mais velhos? Porque a minha mãe fez isso comigo não só quando eu era pequeno, né, mas até quando mais velho ela sempre batia nessa tecla, meu filho estudou para fazer um concurso. Exato. Hoje eu vejo uma grande confusão nisso, porque a gente tem conteúdos diversos, a gente abre qualquer rede social, está falando sobre o mal que causa a exposição, né, o excesso de telas. E, ao mesmo tempo, a gente percebe na sociedade o comportamento permissivo. Então, a gente tem crianças desenvolvendo sintomas até de outros transtornos que ela eventualmente não tem, mas como impulsividade e agressividade, como abstinência de uma tela. Né? E crianças de diversas idades. A gente recebe do consultório de crianças com 3 celulares. O Brasil é o segundo país que mais fica em tela. Sim, né? No mundo, né? Então, as famílias, querendo ou não, automaticamente estão acompanhando isso. No sentido de, só mais um pouquinho. Eu já estou vendo também uma certa consciência, né, nas falas, mas na atitude ainda não. Então isso está acontecendo bastante. Entendi. Quando tu vai tomar uma decisão difícil, o que costuma te guiar para tomar decisão difícil? Essa decisão de transição de carreira aos 40 anos. Principalmente agora, né, no dia a dia, a decisão é baseada no quê? Isso me aproxima ou me afasta do meu propósito. Sabe? E mesmo que essa decisão seja assim, me aproxima e que ela venha com desconforto, eu sigo em frente, porque toda mudança, né, como eu falei antes, toda mudança precisa ser bem-vinda. Então as decisões são baseadas em quê? Na ideia de mudança, na ideia de ajuste, na ideia de eu dar um próximo passo. Então ela vai sempre vir com aquele medo, com aquela ideia de que talvez não dê certo. Né? Mas
pode ser que dê certo. Né? Então, tem questões mais concretas, menos concretas, no sentido de vai valer a pena ou não, então eu preciso seguir. Né? E empreender é isso. Né? Empreender é compreender que eu estou exposto a riscos, ainda assim com possibilidades de ganhos. Como que tu trata essa questão do risco, assim, no teu pessoal? Porque, como a gente falou antes, assim, pô, tu tem bastante técnica, porque tu tem informações, tu já trabalhou na administração, então tu consegue entender um risco calculado, mas pro Edu, na cabeça do Edu, como que tu lida com essa questão de risco? Assim, quando tu foi fazer a transição de carreira, tu falou ali, pô, eu fiquei com medo do julgamento e tal. Como tu resolve isso? Sabe? Na tua cabeça, tu contigo mesmo, vamos dizer que sem a ajuda de outro profissional, assim, o que tu pensa sobre isso? E aí eu preciso falar que o jiu-jitsu me ajudou muito nisso, a filosofia do jiu-jitsu. Né? Hoje, esse ano tem 26 anos que eu treino, e eu não consigo pensar diferente diante de um desafio, que é assim, isso vai acontecer, ou precisa acontecer. Então, eu estou diante de um oponente, como se eu estivesse diante de um oponente, e eu sei que aquele ali é o meu momento. Eu não posso olhar para trás e dizer que não. Né? Não me permite o próprio respeito com a situação, no caso o oponente, eu preciso dar o meu melhor para ele. Então, eu preciso dar o meu melhor para aquela situação que está se desenhando na minha frente. Né? Eu preciso solucionar ela da melhor forma possível. Muitas vezes a gente não tem tantos recursos para isso, não tem talvez tanta visão, mas aí eu volto novamente para o jiu-jitsu que preciso que eu encare aquela situação para entendê-la. Porque ela não vai sair da minha frente sozinha. Uma guarda passada não vai sair sozinha. Ela não vai voltar sozinha se não se mexer. Não. Uma guarda passada de 100 quilos. Tem que trabalhar para que eu promova o movimento do outro lado também. Então, a ideia é essa, é encarar com respeito as situações, mas com a ideia que eu preciso vencer aquele obstáculo. Pelo que tu me passou, assim, usando o jiu-jitsu também, me pareceu que na tua vida tu usa muito o conceito das alavancas que a gente usa no jiu-jitsu, né? Muito. Me pareceu que tu usa muitos conceitos, porque a gente precisa sair, a gente sempre precisa de uma alavanca para resolver uma situação, né? Edu, falando agora de métricas e indicadores, quais são os indicadores que tu vê ali no negócio, tanto para as tuas consultas, quanto no treinamento, quanto para os livros, tu costuma acompanhar indicadores, para essa parte, o que tu vê? Vou falar assim que a minha métrica mais valiosa, ela não está no Excel, ela não está no Meta, ela não está na quantidade de anúncios, nem na quantidade de curtidas que eu tenho, né, no Instagram, ela está no depoimento do meu paciente. Entendi. Ela está na ideia de que daquele discurso, né, que o paciente vem lá na 10ª sessão ou na 5ª sessão, compreendi aquilo, fiz uma virada no meu pensamento. Né, compreendi que o quê? Porque normalmente na terapia a gente senta ali e começa a culpar o outro. Porque a minha mãe, a minha esposa, meu marido, a minha sogra, né? Tudo tem é o outro. Né? Tem sempre alguém. Tudo é o outro. Então a gente começa a compreender o quê? Na terapia, que é sobre mim mesmo. Tudo é sobre a forma como eu enxergo o meio que eu transito. Então tem muito a ver com o quê? Com o meu protagonismo. Porque quando eu não estou protagonista das esferas que eu transito, eu acabo acontece alguma coisa comigo, eu culpo o outro. Eu culpo o outro, eu não tomo para mim tomar essa solução, sabe, a ideia do oponente, não, é um oponente, eu tenho que passar. Né? Então, quando eu não sou protagonista, quando eu estou aquela segurança, o autoconhecimento sobre o terreno que eu estou pisando. Então, a maior métrica é quando o paciente senta ali e fala, pô, entendi a sessão anterior. Sabe? Isso é a maior métrica. Claro que a gente tem as vendas dos livros, né? A contabilidade do que está acontecendo ali das sessões, né? Mas a realização mesmo é quando o paciente chega e fala assim, compreendi isso, vamos para a próxima. Entendi. Na outra entrevista, o Lucas me falou assim, é a realidade do indicador de quem não tem indicador, de quem vai no feeling. Né? Ele disse, eu tenho muito feeling de mercado e tal, então eu tenho que usar esse feeling, eu não posso desprezar. E trazendo para o teu ambiente ali, o teu feeling é a questão dos depoimentos do paciente. Quanto te emociona um depoimento de um paciente?
Eu participo mesmo, né? Eu choro com o paciente, né? A gente ri, a gente exalta aquele momento, porque aquilo salva vidas. Tem pessoas que chegam, é muito difícil sentar na cadeira do paciente. É muito difícil chegar ali, tomar a decisão de sentar ali. Então, por si só, já é uma grande vitória, né? Quando alguém procura. Então, eu comemoro com o paciente mesmo. Legal. Comemoro, eu participo daquele momento com ele. É como se estivesse entregando uma faixa para ele. Isso, é como se estivesse graduando ele de alguma forma. Muito legal isso. Para empreender hoje, qual que é o teu maior desafio? O que está mais te desafiando nas tuas empresas? O maior desafio é a comunicação. Entendi. Eu conseguir comunicar de forma clara, de forma real, o verdadeiro sentido de uma terapia, a verdadeira importância da terapia. E claro, ele vai perceber isso fazendo a terapia. Mas se eu conseguir desenvolver estratégias mais fluidas, onde eu consiga passar num anúncio ou numa conversa que naquele momento é o que ele está precisando, eu não estou só tentando vender uma sessão, eu estou tentando vender autoconhecimento, eu estou tentando entregar para ele a possibilidade de ele se sentir melhor na qualidade de vida, qualidade de vida. Então, esse é o maior desafio, que é comunicar a importância. Entendi. Passando ali pelo que tu falou sobre antes a terapia era coisa de maluco, eu peguei essa fase, né? A gente como homem teve muito mais preconceito do que mulher com terapia. Sim. Então esses desafios agora de comunicar, então a terapia vem sempre com o desafio da comunicação. Primeiro era tirar a ideia de isso é coisa de maluco. Agora é comunicar que a pessoa precisa. Eu acho muito interessante essas questões da terapia e de como vocês comunicam, de como vocês tentam, porque, ao mesmo tempo que vocês veem que aquele paciente precisa daquilo e não está vendo, vocês não podem forçar aquilo. Eu acho essa relação é muito, um pouco conflituosa na minha cabeça, porque eu não sou profissional, né? Assim, o profissional está vendo ali que a pessoa precisa daquilo e ele não pode forçar a pessoa a fazer, assim. O quão conflituoso é isso para ti, Edu? E isso é um desafio constante, inclusive nas sessões. Porque muitas vezes, num primeiro momento que o paciente está me relatando a queixa inicial dele, eu posso identificar algumas questões graves ali que eu não posso falar naquele momento, ele precisa despertar aquilo. Então, já passei muitas terapias falando assim, lembra aquela nossa primeira sessão? Na primeira sessão eu identifiquei isso, anotei inclusive, né? Só que eu só podia falar isso a hora que tu me destravasse para poder falar isso. A hora que ele entendesse que aquilo ali pertencia a ele, e não ao outro. Entendi. Ou outra situação, né? Mas normalmente é isso. Assim, isso me pertence, então eu preciso olhar para isso. Porque para eu evoluir em qualquer negócio, isso serve para todos os empreendedores. Para eu dar o próximo passo, eu preciso reconhecer o terreno que eu piso hoje. O sapato que eu estou calçando hoje, sabe? Para eu poder entender, pisar no próximo terreno. Dar o próximo passo, fazer a próxima fase do meu negócio. Entendi. E olhando para o futuro, o que tu acredita que é o grande desafio aí do teu setor da psicologia? Ou tanto quanto de escrever livros, se também já pode falar se tem algum outro projeto de escrever livros, mas quais são os desafios que tu vislumbra para o futuro? Porque, falando sobre essa questão de tela, essa questão da tela, no meu entendimento de leigo, ela é uma questão presente e futuro. Né? Então, tu tá aqui com o livro. E nas questões de psicologia, o desafio que tu passou pra gente ali foi assim, eu tenho que comunicar melhor. Mas no setor como um todo, assim, cara, eu acho que a psicologia pode ir para esse lado, ou pode ir para tal lado. O que tu acha sobre isso? Eu penso que o próximo grande passo é a gente conseguir comunicar que terapia não é para apagar incêndio. Terapia serve para autoconhecimento, né? Principalmente autoconhecimento. Ela não pode ser encarada como algo complexo. Eu só vou lá se tiver um grande problema. A hora que eu estiver me separando, a hora que eu tiver um indício de depressão. Pelo contrário, é a prevenção. Assim como eu vou na academia, sem precisar, vou lá fazer a minha horinha de puxar ferro, ou crossfit, ou alongamento, ou qualquer coisa que eu faça. Exercitar a saúde mental, ela para os dias de hoje, é essencial. Né? Assim como eu vou no médico fazer um check-up, eu posso sentar ali com o terapeuta, fazer algumas sessões para entender se a minha saúde mental ela precisa de ajuste. Compreender que aquele momento ali, ele não pode ser o último da fila.
né? Precisa ser o primeiro, porque se eu deixo a minha saúde mental pro último momento, até a própria academia vira uma fuga, sabe? Os relacionamentos viram fuga. Álcool. O álcool, né? Os vícios, a compulsão, a transferência que a gente faz na falta de algo que eu não sei o que é, não estou dando conta, mas eu preencho com alguma coisa. Então, na psicoterapia, a gente tem a máxima, né? Todo o excesso, ele reflete uma falta. Né? Então, é importante a gente entender que o próximo grande passo, né, para todos os profissionais de psicoterapia é que a psicoterapia não seja só um bombeiro. Só quando a coisa tá pegando fogo, tá acabando, que eu chamo lá para amenizar. Né? Então, a ideia é que a psicoterapia entre na minha agenda, né, como se fosse uma academia, como se fosse um roteiro de alimentação saudável. Muito interessante, Edu. Para a gente finalizar aqui, psicólogo não é bombeiro, hein, turma? Essa é uma frase que eu quero finalizar aqui a entrevista do Edu, porque é uma frase muito interessante. E é uma coisa que eu acredito também. Edu, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pelas respostas, foi uma conversa muito legal. Deixa um recado aí para quem está querendo empreender, para quem está querendo fazer terapia, acha que terapia é só para bomba, é só quando tiver alguma coisa muito ruim, que foi um dos principais insights que eu peguei aqui. Pode deixar um recado para a turma aí que vai nos assistir. Mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo. Ótimo. Obrigado também. Agradeço muito essa oportunidade. Né? Honrado em estar aqui trocando isso contigo. Acho que é mais uma graduação que a gente tem aqui, né? Que as trocas são muito importantes, né? Para quem vai empreender. Primeiramente isso, é troca, é a gente doar o que tem, né? Para entender que também a gente pode receber de volta. Né? E se a gente tem uma ideia, que a gente consiga colocá-la no papel, consiga parametrizar ela no sentido de realizar um sonho com estratégia. Então, se alguém tem uma ideia de empreender um negócio, estuda, verifica o protagonismo disso ali, o que significa isso para a tua vida e, antes disso, faz uma sessão de terapia. Obrigado, Edu. Obrigado.